minha vice-diretora Ludmila, os coordenadores Tiago e Morgana, aos professores, funcionários, aluno e toda a comunidade escolar, ao professor Carlos Quintino, que com brilhantismo e muita responsabilidade, está à frente nos representando junto à Rede PEA Unesco, não medindo esforços para que possamos tornar a escola um espaço de construção de uma sociedade justa e saudável. Ao senhor secretário municipal de Mauá, professor José Luiz Casimiro, ao secretário adjunto, professor Maurício Lene, à nossa supervisora, professora Geraldina Ferreira Canuto, em nome de toda a comunidade escolar, quero agradecer a brilhante presença do nosso palestrante, professor Francisco de Oliveira Scaquete, professor tutor da pós-graduação Lato Sensu de Educação em Direitos Humanos da Universidade Federal do ABC, professor do curso de extensão Africanidades, Literatura Infantil e Circularidades na Universidade Federal do ABC, integrante do grupo de pesquisa e educação especialista em formação de professores, ênfase no ensino superior pelo Instituto Federal de São Paulo, em 2017, mestrando do programa de ensino de História, das Ciências e da Matemática pela Universidade Federal do ABC, geógrafo da Secretaria de Planejamento Urbano do município de Mauá. E toda a rede municipal de educação também presente nesse momento. Somos uma escola associada à Rede PEA Unesco. Temos o compromisso e o dever de promover ações que nos remetam a uma educação de qualidade para todos. Os direitos humanos são aqueles pertencentes a todos os seres humanos, independente da etnia, raça, sexo, nacionalidade, idioma, orientação de gênero e sexual, ou qualquer outra. Todos, sem exceção, têm o direito à vida, à liberdade de opinião e expressão, o direito ao trabalho e à educação, e muitos outros direitos. Nesse sentido, a escola deve ter como princípio ações que promovam discussões desses direitos fundamentais entre os alunos, professores e toda a comunidade escolar. Desta forma, iremos garantir a existência de boas práticas na escola, levando para a vida as experiências construídas nesse ambiente. Como gestor desta unidade escolar, tenho a honra e o orgulho de abrir esse evento virtual, não menos caloroso e comprometido com a educação. Nesta tarde teremos, primeiro, o primeiro seminário Cora Coralina de Humanidades, cujo tema é Territórios, Redes de Resistência na Educação em Direitos Humanos, na perspectiva étnico-racial, ministrada pelo professor do curso de extensão em Africanidades da UFABC, Francisco de Oliveira Scaquete. Segundo, o lançamento da nossa revista Humanidades. A revista de Humanidades tem como objetivo vincular artigos voltados à prática pedagógica e à literatura e etc. A revista está aqui, a nossa revista está pronta. Hoje o Carlos trouxe o nosso primeiro exemplar e vai estar disponível para todos, que o Carlos depois conversa com vocês sobre isso. Então, nós estamos lançando a nossa revista. Em terceiro lugar, nós lançamos hoje a TV Cora Coralina. A TVC tem como objetivo vincular no YouTube uma programação de formação de professores e alunos e comunidade na área pedagógica, na área cultural e de direitos humanos. Sendo assim, eu declaro o primeiro seminário Cora Coralina de Humanidades aberto a todos. Convido agora o senhor secretário adjunto, o professor Maurício, para uma saudação. Boa tarde a todos, todas e todes. Em nome do professor Toninho, diretor da unidade escolar, diretor da Escola Municipal Cora Coralina, eu quero cumprimentar toda a equipe gestora, todos os profissionais da educação da escola, professores, professoras, funcionários de apoio à educação, também aos alunos, alunas, pais de alunos, de alunas que estão participando, estão presentes.
Em nome também do Toninho, eu quero parabenizar o professor Carlos Quintino por estar à frente de projeto tão importante para a nossa escola, para a escola municipal, mas mais que isso, importante para a nossa cidade. Então, meus parabéns. Quero também parabenizar a Geraldina, supervisora, que está sempre junto, contribuindo, sempre parceira aí aqui da secretaria e parceira aí na unidade escolar. Quero parabenizar o professor Francisco pela disponibilidade, pelo interesse, pela preocupação aqui com a nossa escola, com a Escola Municipal Cora Coralina, com a educação em nosso município. E por essa vontade e por essa disponibilidade de estar aqui colaborando, que com certeza está já contribuindo para que a nossa qualidade do ensino se avance, para que a gente melhore a qualidade de ensino, não só no Cora Coralina, mas em nossa cidade. Então, meus parabéns a todos, todas, e um bom seminário para nós aí. Bom, vamos começar então com a palavra do professor Francisco, que vem a brilhantar a nossa tarde, e depois o Tiago, junto com o professor Carlos, eles irão comandar todo o processo das perguntas e o fechamento. Eu vou ter que me ausentar daqui a pouco, porque eu tenho que ir para a rede estadual, mas eu vou assistir a gravação dessa palestra, tá bom? Então, uma boa tarde a todos. Francisco, fica com você a palavra, tá ok? Obrigado, professor Toninho. Quero agradecer também ao professor Carlos Quintino pela mediação, também ao professor Maurício. Aliás, Vinícius de Moraes dizia que a vida é a arte dos encontros, né? Não sei se o Maurício se lembra, mas alguns anos atrás, lá em Santo André, a gente organizou juntos a vinda da esposa do Paulo Freire, da Nita Freire, junto com a Solange Massari, junto com todo esse pessoal. O Maurício talvez não se lembre, eu era um pouco mais diferente na época, estou com o cabelo mais curto e tal, mas a gente esteve juntos nessa atividade alguns anos atrás, lá em Santo André. Mas lembro sim, Francisco. Então, assim, é legal porque esses encontros e reencontros, só a vida proporciona para a gente, né? A vida proporciona essas coincidências, esses encontros em momentos tão legais, né? Tão bacanas. E também o fato de estar aqui também e estar numa cidade da qual eu trabalho, né? Como o Toninho me apresentou no começo, eu sou geógrafo da Prefeitura de Mauá, né? Da Secretaria de Planejamento Urbano, né? O secretário é o Rômulo Fernandes, né? Então, já é outra coincidência também que nos une nesse momento, né? E aí, queria começar pedindo por favor, que pudessem colocar os slides para a gente já iniciar nosso papo aqui. Já coloquei para exibir. Está Beleza. carregando. Então, pessoal, esse tema que vocês estão vendo aí, territórios, redes, resistências, na educação em direitos humanos, na perspectiva étnico-racial, é um pouco do que eu já venho pesquisando, né, desde que eu comecei o mestrado, né? O enfoque da minha pesquisa é justamente um projeto que já existe há alguns anos no interior da Universidade Federal do ABC, que é o Africanidades, Literatura Infantil e Circularidade. Não vou tratar tanto dele aqui, porque
não é o propósito, mas para vocês saberem de onde que eu parto, parte do meu debate. A outra parte é o acúmulo da minha trajetória enquanto geógrafo, né, e quanto estudioso das questões de direitos humanos, especialmente na perspectiva étnico-racial, né? Então, só para eu ilustrar um pouco sobre a questão do Africanidades, é um pouco a ideia de trazer ao debate, inclusive, da sala de aula, empoderar os professores para fazer as discussões quanto às questões étnico-raciais, considerando os saberes não hegemônicos, né, saberes de matriz africana, de matriz indígena, né? Então, esse é um pouco o enfoque do projeto, né? Podem, o próximo slide, por favor? Pode descer um pouquinho? Aí já tem a minha apresentação, né? Aliás, queria aproveitar aqui e agradecer a professora Ana Maria Dietrich, que é a pessoa que é minha orientadora e coordena esse projeto. Coordena esse projeto, né? Ela que está me abrindo essa porta. Próximo slide. Aí tem um pouco do que a gente vai conversar. Então, assim, a partir dessas 3 categorias, território, rede e resistência, e como a gente faz para pensar projetos de educação em direitos humanos que incluam narrativas e perspectivas que historicamente ficaram silenciadas, né? A gente vai partir de Darcy Ribeiro, mas não significa que a gente vai esgotar em Darcy Ribeiro. A gente vai trazer a diálogo, né, outros autores que a gente julga que podem contribuir com a questão. Inclusive, até já vou indicar, tem o Silvio Almeida, que seu livro Racismo Estrutural, que é um livro recente, bastante importante para essa discussão. O próprio Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro, que vocês estão vendo aqui, né? E o Milton Santos, Por uma Outra Globalização, é o último livro que ele lança em vida, né? Nos últimos meses da vida dele que lançou esse livro. Tem até um documentário bem legal sobre ele, a globalização e o mundo visto do lado de cá, do Silvio Tendler. Então, esses 3 autores, eles vão orientar a nossa conversa aqui. E aí eu queria indicar uma coisa aqui, que pode ser uma sugestão até aos professores quando forem pensar bibliografias. Notem que para falar desse tema, dos 3 autores que eu selecionei, 2 são negros e 1 não. Um é baiano, um é mineiro e o outro é paulista. Então, isso foi uma coincidência que eu reparei depois, mas interessante também a gente pensar nisso para a gente ver que, na hora de montar uma aula, que narrativa que a gente está valorizando, né, através dos livros. Próximo slide. Gente, se eu estiver indo muito rápido, vocês avisem tal, que eu desacelere e a gente vai um pouco mais tranquilo. Aí eu quis começar com essa citação do Milton Santos, de um texto dele chamado Cidadanias Mutiladas, né, em que ele coloca a necessidade da gente entender a questão do preconceito, e aqui eu vou me permitir expandir a discussão até dos direitos humanos, do ponto de vista
da formação socioeconômica brasileira, considerando a questão territorial, enfim, mas não a questão territorial só do jeito que a gente conhece, como o território como um dado físico, também um território como um processo, uma construção permanente, né? Que, aliás, eu vou tratar disso em alguns próximos slides. Próximo, por favor. Aí. Então, aí nós temos a obra do Darcy Ribeiro. Eu escolhi um trecho aqui que, além de muito forte, é escrito muito poeticamente. Aliás, esse trecho, em vários momentos do povo brasileiro, do Darcy Ribeiro, ele escreve de uma maneira muito poética até, né? Quando ele fala, tem um trecho que ele fala da situação paradoxal que viviam os negros, como se tivessem que ganhar todas as batalhas e não perder nenhuma. Ele descreve isso até com mesmo sendo uma situação dramática, com uma poesia linda, né? E aí ele diz assim: todos nós brasileiros somos carne da carne daqueles pretos e índios supliciados. Todos nós brasileiros somos, por igual, a mão possessa que os supliciou. Página 120. E aí, isso dá para a gente o quê? A noção exata de como a história brasileira ela é formada a partir desses contrastes, dessas ambiguidades, onde convivem, ao mesmo tempo, relações opressivas e também solidariedades muito próprias, né? Então, essa ambiguidade vai formar um pouco o que vai ser a história brasileira, né? Então, acho que esse trecho dele mostra isso. Se a gente pudesse fazer aqui uma análise genealógica de cada uma de nós, a gente poderia ver essa dualidade na nossa origem mesmo, né? Naquilo que a gente é enquanto brasileiros e brasileiras, né? Então, só para a gente, o Darcy já começa a indicar para a gente qual é um pouco vou dizer esse caráter, caráter na palavra, mas esse jeito de ser brasileiro, né? Próximo, por favor. Aí, e dentro dessa realidade de embates entre escravos e senhores, portugueses e indígenas, o Darcy dedica muita atenção ao processo da escravidão brasileira, né? E aqui ele aponta até para as origens da nossa formação territorial, né? De como o nosso território se constituiu e se constitui. Então ele vai dizer, grande parte desses negros dirigiu-se às cidades, onde encontravam um ambiente de convivência social menos hostil. Constituíram originalmente os bairros chamados bairros africanos, que deram lugar às favelas. Desde então, elas vêm se multiplicando como solução que o pobre encontra para morar e conviver. Aqui ele traz para a gente as raízes da ocupação urbana brasileira, né? Quando ocorre a libertação dos escravos e a substituição na agricultura da mão de obra deles para mão de obra europeia, italiana, portuguesa menos, mas italiana e espanhola, esses africanos eles são empurrados à vida urbana, que era uma vida urbana na época muito incipiente, né? Outros autores, inclusive, demarcam o pós-guerra do Paraguai como o início da constituição das primeiras
favelas brasileiras. Inclusive, não só na literatura da sociologia, mas até na literatura mais ficcional, como um Lima Barreto, por exemplo, ele vai apontar essa origem, né, da urbanização e da territorialização brasileira a partir da expulsão de escravos do meio rural, né? Próximo. Pessoal, só uma pergunta, podem até responder no chat. Está tudo certo? Vocês estão me entendendo? Sim, não? Tá ok? Beleza. Esse mapa que eu estou trazendo para vocês é de um trabalho que a gente fez no grupo de estudos lá da Federal do ABC, que é o mapeamento da população autodeclarada preta em São Paulo. Por que a gente fez isso? A gente tem, como eu falei, esse projeto do Africanidades, que hoje tem cursos de extensão em duas importantes prefeituras, né? A gente está em São Paulo e em Guarulhos, né? Inclusive em Guarulhos, estamos até ajudando na constituição de um plano municipal de educação em direitos humanos, né? E aí, em função desses trabalhos, a gente fez esse mapa que vocês estão vendo. Ele não está tão nítido, porque o que acontece? Ele foi pensado para ser A3, maior. Então, aí na hora de passar, algumas coisas se perderam um pouco, mas só para vocês entenderem, as cores mais vivas, como o vermelho e o laranja, indicam as maiores concentrações. E as cores mais claras, como o amarelo e o branco, as menores concentrações. No caso, vocês estão vendo que tem, por exemplo, no extremo sul, no extremo norte, tem áreas em branco, são as áreas de mananciais que não tem ocupação na capital paulista. Já as outras, o padrão clássico, você tem um centro urbano em que a ocupação é majoritariamente de pessoas brancas e as periferias, o entorno de pessoas autodeclaradas pretas, né? E vocês veem que é um modelo clássico, que a gente fala modelo de localização. Mas tem também a periferia entendida do ponto de vista da situação. Aí eu queria que fosse passado o próximo slide para a gente entender esse outro modelo, né? Esse daí eu fiz com base nos dados do IBGE, né? 2010, setor censitário de Mauá, né? Aqui, por exemplo, vocês veem, até por uma questão topológica, que essa questão do centro e da periferia não é tanto de posição no território, no dado fixo do território, mas de situação. Por quê? Porque se vocês olharem as maiores concentrações, está nas regiões de divisa com São Paulo, o Oratório, indo aqui para a área de Manancial, enfim, é um outro tipo de localização, mas que também tem relações centro-periferia definidas, né? Aliás, esse é o padrão, acho que como eu falei anteriormente, da ocupação urbana brasileira. E essas duas, toda essa situação que eu estou falando para vocês, ela vai ter reflexo nos direitos humanos, né? Eu escolhi essa abordagem porque, como geógrafo, eu fui condicionado ao longo do tempo a olhar as realidades sociais a partir dessas distribuições no território, né? Mas é uma chave de leitura, existem outras, né? Então, próximo slide, por favor. Aí nós temos o Darcy, ele continua
nesse pedaço, dizendo o seguinte para a gente: o negro rural, trasladado às favelas, tende a aprender os modos de vida da cidade, onde não pode plantar. Afortunadamente, encontra negros da antiga extração nela instalados, que já haviam constituído uma cultura própria, feita de antigos retalhos que o africano guarda no peito ao longo dos anos de escravidão. A partir dessas precárias bases, o negro urbano brasileiro veio a ser o que há de mais belo e vigoroso na cultura popular brasileira. 2 exemplos que eu escolhi aí, são os exemplos que ele trata em trechos seguintes, que é o carnaval e o futebol. Reparem que, por uma questão, e eu fiz isso de propósito, quando eu fui retratar o futebol, eu pensei no futebol feminino também, né? Que é para gente, inclusive, se acostumar a ter essa também leitura de gênero, em algumas discussões e representações que a gente for trazer, né? E aí, quando a gente pensa nessa questão étnico-racial para os direitos humanos, a gente vai entender o quê? Primeiro, como que é o acesso aos direitos humanos dessas populações no território, qual o acesso que elas têm, por exemplo, aos equipamentos de direitos fundamentais, como hospital, escola, as dificuldades de locomoção, e também como que há uma apropriação, pode haver uma apropriação dos espaços em busca desses direitos, né? Então, discutir direitos humanos na questão étnico-racial tem a ver, na minha modesta opinião, com isso. Como é que a gente pensa? Porque isso a gente vai ver daqui a pouco. A gente está acostumado com uma leitura europeia dos direitos humanos, né? Uma leitura europeia, eurocêntrica, enfim. E branca e masculina, né? Para lembrar de novo a foto. E isso não se cumpriu para todas as pessoas, né? Porque também não sei se era possível se cumprir. Próximo slide. Aí. O modelo cívico. Aí eu retomo aquele texto aquele texto do Milton Santos que eu trouxe lá no primeiro slide, que é o Cidadanias Mutiladas, onde ele vai falar que o modelo cívico brasileiro é herdado da escravidão. Tanto o modelo cívico quanto o modelo cívico-político, cívico-cultural e cívico-político. A escravidão marcou o território, marcou os espíritos e ainda marca hoje as relações sociais desse país. Então, é um pouco isso que que a gente veio conversando, que o Milton ele sintetiza aqui, né? Que é essa ideia do impacto da escravidão, tanto no modelo cívico, e eu acrescentaria no modelo territorial brasileiro, né? Quanto nas outras relações humanas, né? Nas outras relações no território brasileiro. Próximo slide. Aí nós temos um exemplo bem interessante de como de como a gente tem em primeiro momento, uma lógica territorial que promoveu bolsões de exclusão, mas que também fez com que grupos se organizassem em torno de identidades, de direitos, enfim. Esse é um mapa dos chamados territórios negros em Porto Alegre, de uma geógrafa chamada Daniela Vieira. Ela ganhou um prêmio há um ano atrás, mais ou menos, num seminário de planejamento urbano nacional, né, em que ela mapeou os territórios negros da cidade de Porto Alegre, né? E é curioso porque Porto Alegre, né?
que a gente geralmente associa à colonização branca no nosso país, né? A gente esquece muitas vezes que houve uma história, uma tradição negra muito forte na região sul. E até destaco aqui, para quem trabalha com folclore, que a maior peça de folclore do Rio Grande do Sul tem um negro como protagonista, Negrinho do Pastoreio. O folclore mais conhecido do Rio Grande do Sul é justamente o que tem um menino negro como protagonista. Então, por aí vocês veem como, às vezes, certas identidades são silenciadas, assim, em detrimento a outras. Eu dou um outro exemplo, que está perto da gente. Você vai lá para o bairro da Liberdade, em São Paulo. Hoje, o bairro da Liberdade, em São Paulo, se chama... a estação, né? Chama Japão Liberdade, em homenagem à comunidade japonesa que ali está instalada, mas se esquece da história negra que existe naquele bairro, como, por exemplo, você tem a praça que dá acesso à estação, que é dos enforcados, né? Onde eram enforcados os que eram tidos como criminosos, tal. Tem até a igreja próxima, tem uma outra igreja que agora está sendo reabilitada como patrimônio, que é a dos aflitos, que também tinha essas questões, né? Então, são exemplos de como, às vezes, as origens e o passado, e aí entra o direito humano, até a própria identidade, eles são esquecidos, né? Eles são... A gente acaba escolhendo, de uma certa forma, qual identidade a gente vai valorizar mais e qual identidade a gente valoriza menos. E a gente faz essa escolha com base em uma formação cultural e científica que a gente tem, né? Próximo slide, por favor. Isso. E a gente faz essa formação, essas escolhas com base no entendimento do que a gente vê como ciência, como cultura, como significado das coisas, né? Como, por exemplo, a gente estava discutindo sobre territórios. Aí tem 2 exemplos dos possíveis significados de território, que para a gente que é da educação, hoje entrou muito nas discussões, e eu que estou nesse DH e acompanho, por exemplo, o Africanidades, que é aplicado em Guarulhos, né, como eu citei antes, a gente, em Guarulhos e na Zona Norte de São Paulo, a gente vê que o discurso do território entrou muito na questão da educação para a gente pensar não só o público que atende as nossas escolas, mas também a relação da escola com o perímetro em que ela está situada, enfim. E aí nós temos pelo menos 3 possíveis significados do território que podem ajudar a gente a pensar uma outra proposta de direitos humanos. Então, o primeiro é o território enquanto pertencimento. Aí está mapeado nesse primeiro mapa a África, né? E os povos nela habitantes. Então, as relações de pertencimento, ou seja, o território visto do ponto de vista de pertencimento cultural, linguístico, de modos de ser, enfim. O segundo mapa, que aí é de um artista sueco, um pintor sueco, vocês estão vendo aí que ele fez uma coisa que é, digamos, inverter o mapa. E aí aqui, nessa inversão, antes de eu dar sequência, eu queria contar uma história
minha de sala de aula para ilustrar como que a gente, às vezes, condiciona a nós mesmos e aos nossos alunos a uma certa visão de mundo. Eu trabalhei numa escola aqui em Santo André, no estado, quinta série. Os primeiros dias. E o que eu resolvi fazer? Eu levei o mapa mundi para a sala de aula, coloquei o mapa mundi pendurado na lousa, né? Só que eu coloquei invertido. Sentei e fiquei esperando. Aí um aluno, tem sempre um aluno que é mais esperto, percebe e fala, professor, tá errado. Aí eu virei para ele, mas tá errado mesmo? Aí eu comecei, gente, esfera não tem lado. O lado que você olhar faz sentido. É que a gente condicionou a nossa... Claro que eu não falei condicionou, tá? Mas eu usei outras palavras no termo, mas condicionou nossa cabeça a olhar o mundo a partir dessa primeira referência tradicional aí do que está nesse primeiro mapa da África, né? A gente não condicionou a olhar do outro jeito. É um jeito que está mais próximo da gente. Que a gente chama, tem autores que chamam isso de sulear, ou seja, ver a partir do sul. A gente fala, às vezes, nortear a discussão, o nosso norte é o sul. A gente está no sul do mundo, então a gente precisa enxergar as coisas a partir dessas referências. Até o grande Frei Beto fala, né, que a cabeça pensa onde os pés pisam, né? Então, talvez seja a hora de começar a sintonizar nossa cabeça com os nossos pés, né? Porque a gente pensa na maneira tradicional, isso, os direitos humanos, a ciência e a cultura, mas isso não adequa com o que a gente é enquanto brasileiros, enquanto sul-americanos. E a terceira coisa que eu queria colocar, do sentido do território, é poder. Poder nos seus mais diferentes níveis. Então, poder administrativo, poder político, poder dos destinos. Então, assim, quando você tem um pertencimento e quando você se identifica, você tem poder sobre si mesmo e sobre o seu território. Então, esses são os três sentidos do território que vão ajudar a gente a chegar no próximo ponto. Próximo slide, por favor. E para vocês verem uma outra coisa, né? Eu tinha feito todo um roteirinho, slide por slide. Quem disse que eu segui isso? Eu estou fazendo de um outro jeito. Aí nós temos as noções de redes. Como é que a noção de rede ela aparece para a gente? Do ponto de vista geométrico, vocês estão vendo aí pontos que se unem por linhas. Mas a gente pode pensar rede nessa relação que a gente está tendo nesse exato momento. Eu estou num ponto da cidade de Santo André, me conectando com cada uma de vocês que está em Mauá por fibra ótica ou por qualquer tecnologia de comunicação que seja, né? Isso aqui é uma rede também, uma rede de informações. Mas, para a gente, o essencial está nesse terceiro desenho aqui embaixo, essa rede de solidariedade. Cada um de nós a um ponto e, em contato, a gente pode produzir, construir projetos de educação em direitos humanos bem interessantes e contra-hegemônicos. Então, a universidade, e aqui eu falo porque eu estou nela, é um ponto. A escola é outro ponto. Esses pontos interagindo, a rede de educação de Mauá são outros pontos. Essas redes todas, esses pontos todos interagindo vão constituir redes. E essas redes têm um potencial de produzir novos discursos, novas argumentações e novos olhares sobre os direitos humanos, né? Então,
assim, eu até faço no meu projeto de pesquisa essa distinção, né, dando muita ênfase a essa ideia aí essa terceira ideia sobre rede, né, que é essa conexão entre pessoas e processos, né? Pontos, né? No fim é isso. Próximo slide, por favor. E aí entra a noção de resistência, né? A foto que vocês estão vendo aí é uma foto que saiu na época dos atos daquele brutal assassinato do menino João Pedro, né? Que ficou um episódio triste, né? Mas que ficou nacionalmente conhecido, né? E aí tem uma citação do Milton Santos, que é desse livro que eu falei aí para vocês, Por uma Outra Globalização, que como eu falei, é como se ele falasse, ó, daqui para frente é com vocês, porque de fato poucos meses depois do lançamento dessa obra ele acaba falecendo, né? É um livro de começo dos anos 2000, assim, né? E tem questões aqui que são para lá de atuais, né? Então, ele tem um pedaço aí que eu queria destacar que diz: a cidade, pronta a enfrentar seu tempo a partir do seu espaço, cria e recria uma cultura com a cara do seu tempo e de seu espaço, e de acordo em oposição aos donos do tempo, que também são os donos do espaço. Aqui ele está falando para a gente, que é um conceito que ele traz nesse livro e que ele tinha trabalhado em obras anteriores, sobre o que ele chama de período popular ou demográfico da história, que é justamente esse período em que se começa a dar protagonismo e destaque às vozes que estavam silenciadas, e como essas vozes também estão se organizando para construir os seus projetos políticos e projetos de direitos humanos, né? Então, ele deixa para a gente um pouco essa reflexão. Eu até vou permitir, eu sei que o protocolo diz que a gente não deve ler em palestras, mas eu queria ler um trecho desse livro que eu acho muito moderno, assim, para a gente entender uma coisa. De fato, para a grande maior parte da humanidade, a globalização está se impondo como uma fábrica de perversidades. O desemprego crescente torna-se crônico. Ele está escrevendo isso no começo dos anos 2000. A pobreza aumenta e as classes médias perdem qualidade de vida. O salário médio tende a baixar. A fome e o desabrigo se generalizam em todos os continentes. Novas enfermidades, como na época se falava da AIDS, a SIDA, e a gente pode até colocar a Covid nessa conversa, se instalam, e velhas doenças supostamente extirpadas fazem seu retorno triunfal. A mortalidade infantil permanece, a despeito dos progressos médicos e da informação. A educação de qualidade é cada vez mais inacessível. Alastram-se e aprofundam os males espirituais, morais, como os egoísmos, os cinismos, a corrupção. Escreveu isso lá atrás e você olha, você vê o mundo de hoje como ele está, né? Daí a necessidade da gente justamente pensar essas questões como a resistência, como o período popular da história, e no nosso caso, dentro da educação, viabilizar projetos que caminhem nessa direção, que levem a nossa sociedade brasileira a um outro rumo, né? Que é bem diferente do que está aí colocado, né? É a visão de mundo completamente outra. Próximo slide, por favor. E aí, falando disso, de visões de mundo, né? A gente tem um mundo como ele é hoje, né? Com todas essas questões que a gente vê de desigualdade de gênero, tal, de racismo, enfim. E aí eu quis trazer dois modelos aí.
O primeiro, vocês estão vendo que é o emblema da ONU, e o segundo é, novamente, eu e o mundo de cabeça para baixo, né? Se vocês olharem, interpretarem certinho o que está no símbolo da ONU, vocês vão ver que é um mundo visto de cima. É como se a gente olhasse o mundo a partir do Polo Norte. Ou seja, o que no nosso campo de visão vai estar mais destacado? Hemisfério Norte. Então, é como se fosse a expressão do Hemisfério Norte. E ao lado dessas folhas, que eu nunca sei direito se é trigo ou se são louros da vitória, mas em todo caso, são duas, sendo um ou sendo outro, são duas coisas que são incompatíveis, por exemplo, com a gente. O trigo, por exemplo, é uma espécie vegetal que no hemisfério sul não é tão comum, né? Exceto Argentina, em alguns lugares, né? E também essa coisa dos louros da vitória, que remete lá à cultura greco-romana, enfim, que foi e é até hoje base para o que a gente entende de mundo, né? E aí eu coloquei a palavra civilizados e a palavra selvagens embaixo, justamente para a gente pensar nesses contrastes, né? Ou seja, do mundo europeu, a perspectiva europeia vista como civilizada e as demais perspectivas, aquelas que colocam o mundo de cabeça para baixo, vistas como selvagens. Próximo slide. Aí nós temos esse livro que é o Racismo Estrutural do Silvio Almeida, né? Eu comprei recentemente esse livro. Esse livro é de uma coleção chamada Feminismos Plurais, né? Coordenada pela Djamila Ribeiro. Tem vários temas, né? Transfeminismo, enfim, tem um monte de temas. E eu destaquei para a gente caminhar para o nosso pedaço final da conversa, esse trecho, algumas ideias que o Silvio Almeida traz nesse livro, que é justamente essa visão que orienta os direitos humanos, nossos entendimentos de direitos fundamentais, como atreladas ao iluminismo europeu, né, e a ideia de uma visão de homem aqui está aplicado como homem mesmo, mas a gente podia pensar ser humano, né? Aliás, a palavra em si já diz muita coisa do que são esses direitos humanos, né? Universal, né? Que esses pressupostos devam ser levados para outras partes do globo que não as conheceriam, né? Então, ele fala assim, ó, para o autor, isso é uma anotação minha, mesmo as revoluções liberais inspiradas pelo iluminismo, que inspiraram, entre outros conceitos, os direitos e a razão universal, desenvolveram a ideia de que as conquistas e pressupostos da civilização europeia universal devam ser levadas a outros locais, onde, segundo tal concepção, reinaria a selvageria e a barbárie. Ou seja, é um pouco isso, né? Estabelecimento de uma noção de um homem, de uma pessoa universal, ela desconsidera todo esse debate. Inclusive, ele vai colocar uma questão, logo depois dessa passagem nesse livro, que é justamente quando eclode a Revolução Haitiana. Para quem não sabe, o Haiti foi um dos primeiros países do continente americano a ter uma independência e virar república. Tanto que chamam de dupla revolução. Porque foi, ao mesmo tempo, a abolição da escravidão, né? Foi uma revolução feita por escravos, a abolição da escravidão e também a independência do país e a sua situação de república, né?
Tanto que isso teve consequências que até hoje se reflete, o fato do Haiti pagar indenizações à França por sua independência. Ele vai dizer que esse processo colocou em questionamento essa noção de direitos humanos e de mundo que tinha. Por quê? Porque justamente o que esses revolucionários haitianos estavam pretendendo era o seguinte, estavam dizendo era o seguinte, nós queremos esses direitos que a civilização branca ocidental tem. Então, isso colocou, ele vai dizer no livro, um certo impasse nessas perspectivas, né? Mas que, de um certo modo, essa visão que está aí, ela influencia até hoje o nosso entendimento, a nossa leitura sobre o que são os direitos humanos, né? E aí, para a gente caminhar para o final, passa o próximo slide, por favor. Para a gente caminhar para o final, antes de eu falar um pouco das referências e da bibliografia, só para a gente pensar, e aqui, assim, eu estou fazendo uma conversa com vocês, que a ideia é propiciar reflexões, que o que a gente está conversando não se encerre aqui, né? Que cada uma de vocês tenta sair daqui com alguma pulguinha atrás da orelha para repensar e para construir novas ideias, né? Que é tipo de visão de mundo que a gente traz para a educação, que a gente traz na ciência e na cultura, né? E aí, para fechar com esse espírito mesmo de entendimento e solidariedade, eu queria encerrar aqui lendo para vocês um poema de um poeta mineiro que eu gosto muito, chamado Murilo Mendes. Ele tem um poema chamado Somos Todos Poetas, que diz assim: assisto em mim a um desdobrar de planos, as mãos vêm, os olhos ouvem, o cérebro se move. A luz desce das origens através dos tempos e caminha desde já na frente de meus sucessores. Companheiro, eu sou tu. Sou membro do teu corpo e adubo da tua alma. Sou todos e sou um. Sou responsável pela lepra do leproso e pela órbita vazia do cego. Pelos gritos isolados que não entraram no coro. Sou responsável pelas auroras que não se levantam e pela angústia que cresce dia a dia. Então, eu acho que é um pouco nesse espírito de rede, de comunidade e principalmente de pensar uma outra forma de fazer essa educação em direitos humanos e até fazer um olhar crítico e autocrítico para essa questão, que eu encerro aqui a minha fala. Eu espero ter contribuído com alguma coisa aí. Novamente agradeço o convite. Está aí o meu e-mail de contato para quem quiser escrever para mim, né? Eu costumo responder todos os e-mails que me enviam, né? Eu tenho esse hábito, né? Inclusive, até no começo aqui foi falado de ATPCs, tal. A gente também fica à disposição, se não eu, alguma outra pessoa do projeto pode ser designada para conversar com vocês. E é isso, gente. Assim, vamos ver se alguém tem algum comentário, alguma questão para levantar, tá certo? Obrigado, pessoal. Obrigada, Francisco. Obrigado, Francisco, por compartilhar um pouco de conhecimento conosco, com o nosso grupo. E aí, agora, a gente vai abrir para perguntas. Quem quiser fazer pergunta, é só deixar a mão levantada. Só um instante que eu vou pegar uma caneta para anotar e eu já volto. Tá certo.
a gente deixa aberto a perguntas para vocês participarem, fazerem algumas perguntas para o nosso palestrante Francisco, tá? Carlos, se quiser falar alguma coisa, tá? Professor Carlos, se quiser, liga o microfone. Estamos à disposição. Pode falar, liga o microfone, Carlos. Queria agradecer a sua presença, tá? E eu queria fazer uma pergunta. Após a abolição da escravatura, não houve, por parte do governo, uma política pública de inclusão do escravizado. Isso procede? Não procede? Qual a sua visão sobre isso? A gente faz em blocos ou eu vou respondendo uma por vez? O que vocês acham melhor? Pode responder uma por vez. Beleza. Então, o que a gente vê é que não houve qualquer, ou se houve de forma muito precária, qualquer tentativa de inclusão do negro liberto na nova sociedade que se formava, né? O que é um pouco curioso, porque se preferiu trazer uma mão de obra estrangeira, né? E um dos discursos que se surgiu na época é que o negro escravizado não estaria preparado para um novo tipo de trabalho, mas cá entre nós já era o trabalho que se fazia, né? Só mudou o gênero agrícola, né? De cana para café, né? Inclusive se ignorou completamente o know-how que os negros libertos traziam de agricultura do tempo de escravidão, né? Então, de fato, o que a gente vê é que você não tem qualquer coisa que aponte para esse sentido. Você teve até projetos de embranquecimento. Um pouco da vinda desses imigrantes europeus se deve para uma tentativa de embranquecimento da população brasileira, né? De tentar deixar. O Darcy Ribeiro vai dizer que da era moderna, 1500 para frente, o Brasil, numa determinada época, se constituiu a maior massa de população negra do mundo ocidental. Ele vai dizer isso. Então, tamanha era o alcance do uso escravo no nosso país, né? Então, de fato, você não teve assim projetos significativos e a gente sente o resultado disso hoje, né? A gente sente, basta ver. Eu fiz uma vez um curso no Museu do Imigrante, em São Paulo, com uma psicanalista chamada Remy Solange Chagas. Ela tem um livro chamado A União Faz a Força, Expressão do Mito Familiar em Famílias Negras. Ela pega a noção de mito familiar de Freud, né, e vai entender se isso encaixa para o entendimento da psique das famílias negras. Ela descobre que não. E aí ela dá um exemplo muito legal. Do mesmo modo, mesmo modo não. Se hoje uma família de origem europeia, tem o caso até da família, tem o brasão dela, ela consegue identificar o brasão dela. Ou seja, dá esse sentido de unidade e pertencimento histórico. Uma família negra já não tem isso, porque os registros ou se perderam lá na África, ou não tinham, porque eram civilizações que usavam a tradição oral, ou no começo do século XX teve o Rui Barbosa, que mandou queimar parte desses documentos a pretexto de apagar, segundo ele, esses episódios lamentáveis da escravidão. Então, a sua resposta, só para a gente fechar essa primeira pergunta, não constituiu assim grandes
políticas públicas, né? O que cabe um pouco uma tarefa para cada uma de nós pensar a respeito. É isso. Alguém mais? Olha lá, Adriana. Deixa eu ler a pergunta dela. Com relação ao mencionado a estação Liberdade Japão, o nome Japão foi incluído há bem pouco tempo. O meu questionamento é, por que diante de toda a história que temos, por que nossas raízes não são levadas tão sério e por que não é dada a devida importância ao que é nosso? Porque nos rendemos até este roubo de identidade tão imensa. Olha, qual que é o nome da pessoa? Adriana Batista. Muito obrigado, Adriana. Obrigada, Adriana. Adriana. Ixi, ficou mudo. Liga seu microfone. Adriana, obrigado. Ótima pergunta. Dá para ficar comentando isso por horas, né? De fato, a gente vive quando a gente fala em racismo, e novamente eu trago a conversa o Silvio Almeida, a gente tem um racismo estrutural que ele promove sobre identidades, sobre as instituições, sobre uma série de aspectos da vida, certos apagamentos, né? E de fato, a gente olha, por exemplo, a estação Japão Liberdade, foi curioso, porque você teve a inserção dos japoneses sobre um território onde já existiam pessoas, que é um dado engraçado, porque dá a impressão, muitas vezes, que antes da presença japonesa na Liberdade não tinha nada. E tinha. E, aliás, é uma narrativa muito comum essa. A gente, às vezes, fala em bairros italianos, bairros espanhóis, ou franceses, ou alemães, como se não tivesse nada antes deles, né? Então, um pouco eu acho que esse apagamento se dá justamente porque existe um modo, ou modos de pensar que escolhem perspectivas, escolhem lados, escolhem maneiras de ler a história, né? Então, você tem, por exemplo, narrativas de história que abordam apenas a tradição europeia, a tradição greco-romana, e esquecem. Então, um pouco disso que a Adriana trouxe é reflexo desse modo de pensar, né? Desse modo de pensar que ainda é eurocêntrico, mas também de valorizar povos mais hegemônicos, né? Então, eu acho que tem a ver um pouco com esse modo de pensar, né? Que é estruturado para escolher determinadas narrativas e não outras, né? Acho que eu consegui responder. Adriana, quer falar alguma coisa, Adriana? Não, Morga. Prazer em revê-los, viu? Grande prazer mesmo. Não, só queria, né, entender um pouquinho, porque a gente fica tão à margem de tudo, né? Nós temos uma história tão linda e aí a gente acaba ficando à margem porque tudo é do estrangeiro, né? Tudo acaba... porque para uma nova geração, parece realmente que antes do Japão não tinha nada ali, né? Antes daquele povo não havia mais nada. Não estou menosprezando, porque eu creio que seja uma cultura muito linda também, mas o Brasil tem esse, ao meu ver, né? Tem essa mania de tudo que é de fora é mais bonito, e a nossa história é tão linda. Muito obrigada, viu? Nada, que é isso. Só para complementar um pouco a resposta e deixar uma atenção para isso, no livro O Triste Fim de Policarpo Quaresma, um clássico da literatura, do Lima Barreto,
tem um determinado trecho que o Policarpo Quaresma vai conversar com alguém, com um escravo liberto, né? E perguntar por que você não se dedica à agricultura, né? Aí o negro liberto responde: ah, isso é coisa de alemão, para qual o governo dá tudo. Então, essa frase, assim, é bem reveladora das escolhas que se fez já naquela época e que o Lima Barreto também denunciava em suas obras, né? Um autor da ficção que, assim, professores que trabalham numa perspectiva interdisciplinar podem usá-lo para várias disciplinas, para geografia, para história, para obviamente, português, né? É um autor que está aí para a gente montar coisas a partir dele, né? Então é isso, gente. Obrigado mais uma vez, Adriana. Ô Francisco, eu sei que você está aí abordando essa questão do tema do negro, né? Você falou um pouco da escravidão. E aí a gente tem algumas polêmicas aí relacionadas com o Sérgio Camargo, que é o presidente do Instituto Palmares, que teoricamente é um instituto que visa a defesa, né, e a valorização da cultura e do negro na sociedade e tudo mais. E o que a gente vê é o presidente da fundação envolvido em polêmicas e até sendo preconceituoso, né? É o que a gente vê. E aí, o quanto que você vê aí nos seus estudos essa questão de, dentro do próprio movimento negro, terem pessoas que atrapalham esse respeito, essa busca pela valorização de igualdade? Como que você vê isso e como que é estudado isso aí? Eu não me vejo competente o bastante para falar pelo movimento negro como um todo. Uhum. Então, o que eu posso dar é a minha versão dos fatos, né? Mas, de fato, o Sérgio Camargo assim, ele joga contra qualquer iniciativa de inclusão e de perspectiva dos negros e negras nesse país, mas também vamos entender que ele está a serviço de um outro projeto, né? Isso que tem que ficar claro, né? E é um pouco, olha a maluquice da situação, né? O projeto político que está aí, do Inominável, ele encarna para essa questão negra aquele chavão que se usa, que eu não sou racista, tenho até amigos negros. Ele, durante algum tempo, tentou quebrar essa imagem que colocavam, se fazendo acompanhar. Tem lá o Hélio, né? Acho que é o nome que sempre andava com ele, o Sérgio Camargo, enfim, ele sempre se fazia acompanhar, né, dessas pessoas para passar uma ideia, quando o projeto dele, na verdade, é outra. É um racismo velado. Inclusive, o Silvio Almeida e tem um outro autor, o Joel Rufino dos Santos, vão falar sobre isso, que é a característica do racismo brasileiro, que é o racismo sutil. O Joel Rufino dos Santos tem uma obra dele chamada O que é Racismo, que é, assim, maravilhosa. Até a título de introdução, vale muito a pena ir atrás, daquela coleção famosa Primeiros Passos. E ele faz uma analogia que é até um pouco, assim, chocante, mas que explica muito bem o que é o racismo brasileiro que o projeto político aí encarna. Ele, comparando a situação do negro americano com a situação do negro brasileiro, ele coloca o seguinte: que o negro americano teria uma arma apontada diretamente contra si, ou seja, na sua cara. Ele está vendo a pessoa fazer. E se ele está vendo, ele tem condição de reagir, se antepor. O negro brasileiro tem essa arma sob as costas. Ele não está vendo.
Ele não tem como reagir e se antepor. Então, é um pouco isso, é o racismo sutil, é o racismo abrandado, assim, mas que justamente por ser sutil e ser abrandado, ele é muito mais grave até, né? Porque ele não dá a quem está sofrendo o racismo a noção do que está acontecendo. Não dá a noção. Então, se eu pudesse, acho que Sérgio Camargo ele tem que ser visto à luz desse outro projeto político maior, né? Ele não pode ser visto como uma figura isolada, né? Como alguém que é verdade, ele joga contra a luta negra. Isso é fato. Mas o porquê que ele faz isso? Essa é a grande pergunta que a gente precisa considerar, né? Acho que eu respondi. Não sei, pode me dizer. Obrigado, Francisco. Obrigada. Mais alguém quer fazer alguma pergunta para o Francisco? Carlos? Quer falar alguma coisa, Carlos? Me dá uma informação. A maior parte da população brasileira é composta por negros. Em termos ideológicos, Carlos, tá com seu microfone. Ajeita ele, que não dá para ouvir. Aí. Põe ele próximo a você. Vou falar. o Brasil tem uma questão ideológica muito grande. Não é só na questão do negro, é a questão da mulher, Então, assim, ideologicamente, eu vejo assim, tendo como em vista que a população negra é a maioria no Brasil, né, tem um caráter forte ideológico, ela não está representada no poder, em todas as instâncias, executivo, legislativo, judiciário, vigora ainda aquele coronelismo de controle ideológico, né? Se eu entendi bem a pergunta, e assim, eu acho que eu consegui pegar um pouco, está falando dessa distorção entre o que é a população negra brasileira e a representação política. Se eu entendi bem, é isso. De fato, é outro traço que segue a história brasileira, essa relação dos coronéis. Se a gente fizer um levantamento, eu vi uma matéria uma vez, eu não lembro onde que foi, mas que tinha um deputado que a família dele ocupava aquele posto político de deputado, acho que os avós, bisavós dele, há 192 anos. A mesma família há 192 anos. Então, ou seja, houve uma permanência de uma oligarquia, provavelmente era a oligarquia do café, lá atrás, né, do açúcar, até os dias atuais. Se a gente olhar também quem é quem hoje na representação política, a gente vai ver que, de fato, então a nossa política ela vem historicamente sequestrada por essas oligarquias cafeeiras, industriais, e também favorecida por reformas que muitas vezes não abrem mecanismos para surgimento de novas representatividades. As mulheres são 51% na população e só 8% dos parlamentares são mulheres. Mas também já tem iniciativas que, de um certo modo, vão nesse sentido. Você pega a prática de alguns partidos que já colocam representação meio a meio, homens e mulheres, que já pensam que na hora de fazer a distribuição de recursos já pensam
nessa questão com mais carinho e dão prioridade para uma candidatura mulher, negra, ter mais recursos. Então, lentamente esse processo vai mudando, mas de fato existe hoje esse sequestro que vem de longa data das elites, do que no passado eram as elites cafeicultoras e que hoje são as elites, sei lá, do capital financeiro. Isso existe, isso aí. E isso é o que impede, porque eles constroem o corpo de leis para controlar essa situação. Então, fica um pouco difícil entrar, mas se acha ainda estratégias para isso. Professor Paulo, por favor, pode fazer sua pergunta. Boa tarde. Eu quero agradecer também ao professor Francisco, né, por nos dar essa aula aí. Achei muito interessante as falas dele, sobretudo quando ele fala aí sobre o iluminismo, né, e a configuração do que seria o ser humano a partir de uma Europa branca, né, uma Europa branca e masculina também, né, o homem vitruviano não tem a figura do homem vitruviano como preto e nem feminino. Então, é mais ou menos isso. E há enquadramento aqui, né? Como nós somos os colonizados, há enquadramento aí dessa figura, dessa condição, né? Do que é o ser humano, né? O ser humano tem que ser o homem branco europeu, né? E, como fala o Fanon, né? O Franz Fanon, ele vai falar, olha, o colonizador, ele traz essa proposição aí do que é ser humano, mas para o homem preto isso não funciona, porque a cultura dele é outra, a configuração física dele é outra, então ele não se enquadra nesse ser humano europeu e branco, né? Acho que foi muito feliz essa fala do professor aí, né? Mas a minha pergunta é sobre as políticas públicas, né? O que são as políticas afirmativas aí, sobretudo as políticas de cota também, né? Qual a sua visão sobre isso e como que os resultados dessas políticas afirmativas aí, até hoje aqui no Brasil, enquanto uma tentativa, eu sei que muito efêmera, assim, né, de reparação, né, de todo esse problema que a gente teve aí, para uma palavra um pouco mais elegante, da escravização, né, e do processo de construção do país em cima do trabalho escravo mesmo, né? E quando se dá uma abolição, não existe nenhum tipo de reparação, não só uma reparação financeira, mas de realinhamento de pensamento mesmo, né? De ideológica mesmo, que eu acho que isso é tão mais importante quanto a ideia de uma reparação financeira, né? Que as pessoas, para além de uma condição de receber algum benefício, alguma indenização, elas tem por direito, enquanto ser humano, já que o professor falou de direitos humanos, a dignidade, né, de ser humano, né? Então, teria que ter um realinhamento de pensamento também, né? O que o professor tem para nos falar sobre isso aí? Paulo, boa questão essa que você trouxe para a gente pensar. Você usou uma palavra que eu acho primordial, que é reparação, né? Acho que isso é um dado, né? E aí, trazer algumas outras coisas assim quanto ao resultado, que eu vejo que é um resultado muito interessante e também um resultado tão forte que está provocando uma reação muito forte também, né? Com a política de cotas e, obviamente, a entrada de mais pessoas negras, pobres e de universidade pública e de escola pública nas universidades, você começou a ter no interior das universidades, isso eu vejo de perto na Federal do ABC, quando ainda aconteciam as aulas presenciais, isso era nítido, mas em outras universidades que a gente tem contato, a gente também nota esse fenômeno, que é o crescimento de coletivos
negros dentro das universidades, que trazem essas questões, que vão discutir permanência, que vão discutir uma série de ocupar postos de representação decente nessas universidades, para tentar pautá-las de um outro jeito, porque elas também estão forjadas num modelo de cultura e de ciência que é europeu. E qual que é a reação disso? Vamos parar para pensar um pouquinho. Cresce a população negra dentro das universidades. A elite branca que está lá olha e começa a se incomodar com a presença. Era até então um espaço que estava demarcado para eles. Qual é o resultado disso? Vamos parar para pensar. Muitos dos cotistas, das pessoas que entraram por programas como ProUni, como programas como FIES. Houve o corte nesses programas. O corte serve a um propósito racista. A alegação financeira existe. Mas ela é uma alegação. Mas no fundo, se você olhar por um determinado aspecto, você vai achar que é para justamente frear a entrada dessas pessoas. Tem um projeto racista aí, ao você dificultar a entrada, dificultar a inscrição no FIES, dificultar o acesso a cotas, o acesso a bolsas, né? Já visto esse descalabro aí que foi o corte nas ciências e nos programas de bolsa em não sei quanto, em 92%, né? Então, tudo isso, o movimento de cotas, ele teve o ganho acadêmico, porque, obviamente, esses alunos entraram com um desempenho muito bom, e tem dados das pesquisas sobre isso, mas também ele teve um ganho político que agora começa a ser o projeto político vigente está tentando enfrentar. É aquilo, gente, ninguém vai se preocupar com o que é irrelevante. Então, se já está tendo essa reação, ele não pode proibir ninguém de entrar na universidade, mas ele pode dificultar. E é isso que está fazendo, né? E ao dificultar, ele dificulta quem? Principalmente a população negra, que é para dentro ela não se organizar. Então, eu vejo que tem o ganho acadêmico e também o ganho político, e um terceiro ganho, que é um ganho científico. Por que o ganho científico? Porque esses estudantes, já lá dentro, eles vão começar a demandar epistemologias e perspectivas teóricas que falem a eles e a elas, né? Então, e isso, gente, não é só em humanas. Outro dia, numa das disciplinas do mestrado, o professor deu uma tarefa para a gente assistir. Lá tem um programa da Federal do ABC chamado FABC para Todos, que é uma extensão. E eu fui assistir uma aula online. Eu tinha que escrever um relatório do curso de engenharia. Pois bem, engenharia, estamos falando uma área de pessoas brancas e ricas, né? Uma das coordenadoras já é uma professora, uma engenheira negra. Já é resultado desse processo. E aí, claro que esse processo vai demandar. E esse processo é tão forte que o outro lado precisa contrapor. Então, tem também o elemento político das cotas que precisa ser considerado, né? É uma política que bateu o pé. Desculpa estender a resposta. Francisco, obrigado aí. A Letícia dos Santos Brito, lá no chat, perguntou assim, e aí entrou já no que você estava falando sobre a professora, né, negra, que ela é resultante desse processo. Então, ela pergunta aqui, ó, diante da configuração da BNCC e toda a sua limitação quanto à visão do aluno que pretende formar,
Você acha que ainda vamos levar muito tempo para nos sentir representados dentro da nossa própria história? Sim, sim. Sim, mas também existem saídas. Nem tudo está perdido. Se não tem um poeta, deu para ver que eu gosto muito de literatura, né? Eu citei vários autores aqui, acho que a literatura alimenta a gente de uma forma importante. Solano Trindade, um poeta negro pernambucano, ele escreveu assim: se Palmares não vive mais, faremos Palmares de novo. Se a gente pensa nessa frase assim, se a educação escolar, e cada um aqui é professor, então tem a tarefa urgente de pautar essa discussão, mas se ela sofre entraves jurídicos, entraves como esse da BNCC, que está atacando muita coisa, né, esvaziando a formação docente, às vezes a gente precisa saltar os muros da escola. Fazer um projeto de educação que vá para além dos muros da escola para contornar e também para trazer também gente que não estava representada, trazer novas vozes, novas afirmativas, né? Então, também tem isso, a gente tem que fazer um movimento que é um pé na escola e um pé fora da escola. São as duas coisas que precisam para dar conta justamente de romper esses entraves jurisdicionais, das políticas educacionais, todas que às vezes vêm do alto e nenhum professor é consultado a respeito disso, né? Às vezes chegam coisas assim, professor 6 anos, então a gente conhece esse universo. Então, chegam coisas, às vezes, para a gente que a gente tem que cima para baixo, sem o menor diálogo, né? Então, uma saída talvez seja essa. Eu falei da questão das redes, justamente isso, formar junto com a comunidade uma rede, tanto para garantir o apoio às práticas dos professores que tentam pautar outras iniciativas, quanto uma rede para conectar a escola com outras pessoas e vencer esses entraves de alguma forma, né? E também formular projetos que vão ao encontro das necessidades da comunidade e da população negra como um todo. Não sei se eu respondi a pergunta da Letícia. Aliás, Letícia é o nome da minha irmã, um nome que eu acho muito legal. É isso. Obrigado, Francisco. Mais alguém quer fazer algum questionamento? Carlos. Se ninguém for fazer questionamento, eu vou fazer o agradecimento para o Francisco. Ele ligou. Quem? O Maurício ligou. Maurício, quer falar, Maurício? Cara, eu quero primeiro pedir desculpas, que eu acabei tendo que sair aqui por conta de situações aqui que aparece que não tem como cancelar, tem que dar encaminhamento. Então, desculpas aí por um período longo, né, que eu acabei ficando fora da participação. Em segundo lugar, eu quero justificar a ausência do professor José Luiz Cassimiro, secretário de Educação. Já está há 30 dias que ele vem se cuidando aí, questões de saúde, passou por 2 cirurgias, está num processo ainda de recuperação. Ele está bem, está animado, disse que não aguenta mais ficar. Ficou 10 dias no hospital, disse que não aguentava mais. Agora faz 20 que está em casa, disse que não aguenta mais também. Mas está recuperando bem.
se Deus quiser, logo estará conosco, mas quero justificar. Quero parabenizar aí de novo, né? Agora falei aí o Toninho, o diretor de escola, não está agora no momento que ele está no estado, né? Mas aí em nome do Carlos, do Tiago, né? Não errei o nome não, né? De toda da Morgana, quem mais da direção que está aí? A Ludmila, A Ludmila. Oi? vice-diretora Ludmila. Tá. A Estou aqui. Ludmila. Tá bem, Ludmila. Estou aqui. Tá bom. Então, em nome daí da equipe gestora e do Carlos, que está à frente do projeto, que organizou, né, esse debate. Participei pouco, Francisco, mas o pouco que eu participei já deu para perceber que foi de alta qualidade. Reflexão aí muito importante e está de parabéns. Você, Francisco, professor aí, o Carlos, a equipe gestora e todos os professores, professoras, as pessoas, né, que participaram. Acredito que pode ter algumas pessoas que participaram que não são professores, não são professoras, mas todas as pessoas que participaram estão aí de parabéns. Parabéns aí a toda a equipe. Obrigada. Nós que agradecemos, Maurício, aí o suporte da Secretaria da Educação, tá? Estar presente, se fazer presente no nosso evento é muito importante, né? Dá uma maior credibilidade, né? A gente está aí com essa formação e essas questões dos direitos humanos e da valorização do negro. O Francisco nos agraciou aí com essa palestra, conversou bastante com a gente quer agradecer o carinho dele de estar presente aqui, agradecer os supervisores que estão aí, que a gente viu que tem alguns supervisores presentes também, Maurício, alguns diretores de escola que a gente viu que entrou, coordenadores também, agradecer os nossos professores que estão presentes, o Carlos Quintino, que intermediou toda essa ação e esse seminário, tá? A gente ainda vai estar envolvido ainda com alguns outros seminários aí que já estão programados aí, né? Como o Toninho falou, esse material aqui, que é a nossa revista, ela é muito bacana. Na verdade, quando foi falado que era uma revista Cora Coralina, a gente imaginou uma revista. E aí veio um livro, né? Vai estar aqui na coordenação, quem quiser depois pode passar aqui, verificar. É de extrema qualidade. Eu não imaginava que fosse um livrinho, né? Na verdade, eu imaginei uma revista comum. E a revista Cora Coralina de Humanidades, ela é um material muito rico aqui. Então, quem quiser depois pode passar aqui na coordenação para dar uma folheada, tá? A gente ainda não tem vários exemplares, né? Porque a gente está limitado financeiramente. O Carlos aí está à frente disso daí, né? Só que aí a gente está buscando algumas ideias e estratégias para dar uma maior visibilidade e aumentar os volumes de livros a serem feitos, tá bom? A gente depois, nos próximos HTPCs, a gente vai falar. O Francisco levantou a mão, quer falar, Francisco? Não, só para agradecer, eu estou lisonjeado em ter participado dessa formação aqui hoje com vocês, né? Me colocar mais uma vez à disposição, inclusive, antes da gente começar aqui, eu pedi a Morgana aqui, e reforço o pedido aqui, que depois que os professores que quiserem, que tenham acesso a esse slide, acho que é um material aí que pode ajudar de alguma forma, né? Cada uma que está aqui. Lá tem também o meu contato, né? Mas que eu posso dizer aqui novamente, que é francisco.guilherme@ufabc.edu.br. Vocês podem me escrever por lá, né? Para, de repente, a gente pensar outras formações. Se eu não puder no dia, a gente tem outras pessoas que vão fazer esse trabalho com grande qualidade, né? Uma equipe grande e multidisciplinar, mas que tem no seu grosso educadores e educadoras que já fazem essa conversa há bastante tempo, né? Temas dos mais diversos, né? Tem agroecologia,
tem questão de gênero, enfim, tem várias questões que o nosso grupo discute, né, e que a gente pode trazer pessoas que fortaleçam isso. E também deixar aqui, um pouco antes de começar essa palestra, eu falei com a professora Ana, né, que é a coordenadora do núcleo, né, e aproveitando que o Maurício está aqui, né, também a gente está aberto a parcerias também com a Secretaria de Mauá, caso haja interesse, né, a gente já tem um know-how de Guarulhos, da Zona Norte de São Paulo, né, Taipas e Perus, né, que a gente tem formações em andamento, né. Então fica aí o convite e meu agradecimento a todo mundo que se dispôs a gastar um pouco da sua tarde para escutar o que eu tinha para dizer. Francisco, Oi. vamos agendar aí uma conversa, tá bom? Vamos. Eu e a Universidade Federal do ABC estamos à disposição. Só escrever para a gente que a gente tenta ver o melhor jeito de conversar, né? Se eu não puder, né, em função até minha outra rotina profissional, a gente vê quem pode se habilitar para isso. Ótimo. Carlos Quintino levantou a mão. Quer falar, Carlos, antes que eu finalize? Seu Carlos, seu microfone está ruim. Você não quer tirar ele e falar só no celular? Eu queria agradecer ao professor, tá? E que ele levasse o meu agradecimento à professora Ana, que é coordenadora do núcleo, e reforçando o que o Maurício disse, o nosso núcleo de estudos de direitos humanos, doutora Zilda Arnes, que é a cátedra Zilda Arnes de Direitos Humanos, que faz parte da Unesco, projeto do PÉ-Unesco e a Escola Cora Coralina, convidar vocês para solidificar uma parceria, tá? Porque, assim, na minha concepção, se torna inviável você tentar fazer um planejamento de direitos humanos sem teoria, né? Porque eu sei que existe um programa de educação em direitos humanos, né? Eu acho que ele deve ser trazido para a escola, e junto com ele toda a teoria que permeia esse projeto. Tá bom, professor? Muito obrigado, e queria que você levasse o meu agradecimento à professora Ana, e queria agradecer a participação de todos, tá bom? Pode deixar, eu vou levar, daqui a pouco eu vou escrever para ela já. Obrigada, Francisco, pela participação, tá? Estamos aí. Aproveito para desejar a todos os professores um feliz Dia dos Professores, né? Parabéns a todos nós. Verdade. Parabéns a todos nós. A gente vai finalizar, agradecer de verdade a participação de todos, né? Esse movimento ainda não para, a gente continua. HTPC é para isso, é para a gente fazer essas conversas, né? Formar opiniões, discutir. Toda vez que a gente discute, a gente abre para novas ideias e a mente se expande. E eu acho que é essa a ideia do HTPC também. Então, agradecer de verdade o tempo disponibilizado de todos, tá bom? Fiquem bem, continuem se cuidando. Grande abraço a todos. E bom fim de tarde, bom feriado aí, tá bom? Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.